Olá, estamos começando mais um episódio do programa Personalidades. Hoje, diferente, personalidade saiu do estúdio. Nós estamos aqui no escritório do nosso entrevistado, uma personalidade importantíssima para Indaiatuba, toda a família, envolvida nesse trabalho que traz cultura para Indaiatuba. Senhor Paulo Antônio Lui é o entrevistado de hoje. Olá, senhor Paulo. Obrigada por nos atender. Obrigado vocês de virem até o meu escritório, né? Agradeço Está muito. sendo um prazer conhecer aí a sua sala, toda voltada para o cinema. Cinema, todo voltado ao cinema. A gente está sentado aqui numa cadeira especial de diretor de cinema, que é do senhor, muito legal. A Luz Cinematográfica completa esse ano 60 anos com o cinema aqui em Indaiatuba. Quando começou essa história? Começou em 1963, né? No local onde era o Cine Alvorada antigamente, que é nesse local que nós estamos, nesse quarteirão que nós estamos, né? E era o campo do Esporte Clube Primavera. Os proprietários dos terrenos tinham cedido ao Primavera a quadra inteira aí para o Primavera ter o seu campo de futebol. Quando venceu a concessão, não me lembro se foi 20 ou 30 anos, os terrenos foram devolvidos a seus donos. E o Primavera foi lá para a Vila Industrial. E daí que surgiu essa ideia, quando nós foi devolvido, era meu pai que estava à frente disso. O meu pai teve a ideia de fazer um cinema. Já tinha um cinema aqui em Indaiatuba, que era o Cine Rec, lá na Praça Prudente de Moraes. Meu pai teve a ideia de fazer ele tinha um terreno aqui. Justo o terreno que ele tinha não era esse de esquina, mas meu pai trocou com a pessoa o terreno, daí ficou com o terreno da esquina e cedeu o terreno dele, que era ao lado, e daí nasceu o Cine Alvorada, né? E daí a cidade, logicamente, ficou com 2 cinemas daí. O proprietário do Cinema Rex também se juntou ao meu pai e a outro sócio do meu pai, que era um industrial também. Meu pai, na época, era um industrial. E eles começaram o Cine Alvorada, que foi inaugurado em 1963. Dia 14 de novembro de 63, justamente. O endereço onde foi a primeira sessão do Cine Alvorada, senhor? Foi aqui mesmo, né? Nesse quarteirão, na esquina onde é a Magazine Luiza hoje. Esse prédio hoje da Magazine Luiza era o Cine Alvorada, né? Então foi aí que nasceu o Cine Alvorada. Os empresários envolvidos, seu pai, senhor Guerino Lui? Guerino Lui, meu pai era industrial, um outro industrial, Henrique Schutz, e também o proprietário do Cine Rex, que era Cristiano Magnusso. Né? Essas 3 pessoas que levaram à frente a fundação desse novo cinema, né, para a cidade, um cinema grande. Né? E aí nasceu. Até hoje, 60 anos daqui a pouco. 60 anos. Muita coisa mudou Não. desde essa inauguração, né? Nós tivemos aí um acidente nesse período aí de 63 a 66, se eu não me recordo, 24 de agosto de 66, houve um incêndio aqui no cinema nosso. Destruiu praticamente toda a sala de espetáculos. Só ficou a parte da frente, que era a sala de espera, né? Mas a sala de espetáculos lá destruiu tudo, caiu o telhado, caiu tudo.
Daí os filmes começaram a ser exibidos só no Cine Rex. Daí meu pai achou de levantar novamente o cinema, né? Meu pai era um empreendedor, ele aceitava todos os desafios que apareciam na frente dele. E daí, parece que 31 de maio do ano seguinte, esse foi em agosto que aconteceu esse incêndio. 31 de maio do ano seguinte, 67, daí estava sendo reinaugurado um outro cinema com poltronas estofadas, sabe? E daí prossegue a história. Quando seu pai inaugurou esse cinema, o primeiro da família, o senhor tem ideia de quantos lugares tinha cinema? Cinema grande, pequeno? Eu tenho ideia, assim, de 1.100 lugares. 1.100 lugares. Era um cinema grande, muito grande, assim, né? muito grande para a época, né? Sim. Hoje não se fazem mais cinema tão grande. São salas menores, com 200, 250 lugares, 300, né? Todas praticamente localizadas em shopping, Sim. né? Então fazem 4, 5 salas com 200, 250 lugares, 300, né? E cinema de rua praticamente, eu acho que acabou, né? O senhor, como que era nessa época de cinema? Tinha matinês? Como eram os filmes exibidos? Semana inteira o mesmo filme? Tinha outras produções? Como era? Mudava quando antes do Alvorada, praticamente, com uma grande parte do Alvorada também, na sequência do Alvorada depois, praticamente se exibia um filme por dia. Só o filme de sábado, ele tinha uma reprise do domingo e matinê, né? Se fosse um filme de censura livre. E o de domingo exibia, reprisava na segunda. O resto era todos filmes inéditos, né? Filmes novos, né? Um por dia, né? E tinha os domingos em matinê, passava um filme em série, né? Que eu sempre acho que as novelas, elas foram criadas baseadas nesses filmes em série. Filme em série como era? Explica pra gente. Como era? O filme em série era um filme de aventura, um filme de ação. Tinha o herói, o Zorro, era o Flash Gordon. E tinha filme chamado Império Submarino. E tantos filmes de heróis. E esses filmes, eles eram interrompidos todas as semanas por uma cena de perigo, vamos dizer assim, que o herói passava por dificuldades, então interrompia. Para a gente voltar na próxima semana para ver aquela continuação. E esses filmes tinham 12 episódios, demoravam 12 semanas, né? A estreia sempre aos domingos. Sempre aos domingos. E depois começou a ter as terças-feiras também, ter esse filme em série. Eu lembro que no Alvorada, nós exibimos um desses seriados, chamava Maravilhoso Mascarado. Foi o único seriado que foi exibido no Cine Alvorada. Então, esses filmes que atraíam muito os jovens, as crianças para o cinema, né? Porque todo mundo torcia, né? Quando aparecia na tela o mocinho, batia um palma. Quando aparecia um bandidão, tinha um bandido, né? Vaias, né? Então, era essa maneira antiga que a gente tinha o cinema. Sr. Paulo, então nesses anos todos, o cinema aí da luz cinematográfica, vocês viveram muitas fases diferentes. Uma delas foi a passagem das lâmpadas de carvão para as de xenon. Explica pra gente como funcionava. O carvão era 2 hastes, né? Uma negativa e outra positiva, que se encontravam e davam a luz
para a projeção do filme. E aquelas hastes tinham que trabalhar, ela tinha um motorzinho atrás, ela tinha que trabalhar sempre muito bem acertadas, para elas não atrasarem e não adiantarem. Se ela adiantasse, batia uma na outra, escurecia a projeção, ou se ela atrasasse também, né? Então, o operador, que a gente chamava operador, né? E operador cinematográfico, a gente falava. Ele tinha que estar sempre de olho naquilo, olhando no visor, né? Que era um visor. A gente não podia olhar a olho nu, tinha um visorzinho vermelho, né? Uma janelinha vermelha. A gente olhava aquele carvão e ia acertando ele, vendo se a projeção estava boa, né? Senão escurecia e às vezes até apagava. Até apagava, tinha que reiniciar de novo. E depois veio a lâmpada xenon, que foi uma revolução também, né? Foi muito mais prático, você colocava a lâmpada lá, a lâmpada durava aí uns 8 meses, conforme o uso que ela tinha também, né? E facilitou bem para a gente. E as coisas foram facilitando para o cinema, né? O cinema começou de um jeito e foi modificando. Mas só que antigamente as modificações, elas demoravam muito para chegar. Essas revoluções. Evoluções. Hoje chega muito rápido. Você tem que estar muito atualizado em tudo que acontece no cinema, né? Agora já é a era digital, né? E depois foi o 3D. E o 3D já teve bem antes também, né? Mas o 3D não vingou. Como agora também ele voltou e não vingou também o 3D. Você vê que já não se tem mais filmes 3D, né? Não tem, não foi aperfeiçoado, não sei porque ele não vingou também o 3D. Nesse retorno dele, que ele já era do tempo mais antigo também, houve filmes em 3D. Então, as evoluções demoravam para acontecer. Agora acontece tudo muito rápido, nós estamos já na era digital, o som muda, né? Muda a projeção. Hoje você projeta um filme na tela, você não vê um risco no filme, né? Antigamente, nossa, quantos riscos tinha o filme. Nossa, chegava a cópia aqui que estava desespero você projetar aquilo e o público, às vezes, na passagem de um rolo para outro, que eram 2 projetores, aqui ia o rolo, lá outra continuação, aquilo, as cenas eram completamente diferentes, né? Então, agora não, agora é o pai começa e vai do início ao fim, não tem risco, não tem nada, né? Não, que mudou muito. Mudou, eu acho que para melhor, né? Sim. Sempre ele muda para melhor. Mas o tempo do cinema, que a gente ia buscar os filmes na estação aí, que o filme chegava... Eu quero contar, quero que o senhor relembre. Como esses filmes chegavam em Indaiatuba? Tiravam de trem, né? Vinha de trem, Os filmes saíam de São Paulo, lá. Todas as companhias eram ali na Rua do Triunfo, Rua Aurora, todo aquele meio onde tinha estação ali, né? E os filmes vinham por via férrea. E a gente ia buscar aqui na estação nossa, na estação local, que hoje está desativada, né? Mas ali quantos filmes nós fomos buscar e os filmes saíam com 2 dias de São Paulo para vir para cá, para dar tempo de você pegar o filme na estação, trazer para o cinema, exibir e já em seguida devolver. Pela mesma via, né? De ferro. Então, às vezes o filme não chegava também, pegava rumo errado.
Depois mudou quando a estação foi desativada, tudo mudou para a rodovia daí, né? Daí eles vinham de ônibus. Nessa época da estação tinha que ter uma história interessante que se chovia muito também conseguia chegar aqui. Aí tinha que buscar em Jundiaí, é isso? Não. Em São Paulo? Não, sempre na rodovia, a gente ia aqui na rodoviária daqui, né? A gente sempre... Nessa época que chegava de trem, se tivesse chovendo... Não, o trem não tinha interrupção, não. Eu não nunca... teve problema com o trem? Não, trem... Ah, certo. Mais era ônibus mesmo, né? Que eram estradas às vezes de terra, né? Para chegar aqui em Indaiatuba, Indaiatuba Campinas era estrada de terra também, né? Antigamente, né? Mas houve atraso de filmes, de mandar filme para outra cidade, extraviar, né? Sim. Como fala, o filme era para vir para cá, foi para outra cidade. Qual foi o primeiro filme que o senhor assistiu no cinema do seu pai? O senhor lembra? Que ano que foi? Bom, no cinema, no Alvorada, se diz. No Alvorada foi o Suave à Noite, né? Suave à Noite. Que inaugurou em 63. Suave à Noite. Inauguração. Tava. E o José Vendido no Egito também, que era um filme da época, né? Suave à Noite também. E na reinauguração, que foi após o incêndio, nós exibimos aquele filme Dólar Furado, né? Que era grande sucesso da época, né? Então, de lá para diante, eu vinha assistindo todos os filmes, mas praticamente no Alvorada, foi o primeiro filme, foi Suave à Noite. E como que começou esse amor do senhor pelo cinema? Foi influência do seu pai? De outras pessoas o senhor teve influência também? Eu gostava muito de filmes em série, né? Eu comecei, acho que todo jovem começava, aí nas matinês que tinha, que passava esses filmes em série, a gente levava aqueles gibis, né? Que a gente comprava na banca de jornal. E lá antes de entrar na sessão, você fazia troca de gibis, né? Trocava, você tem esse aqui, não tem, trocava. E depois a gente entrava para assistir o filme. Eu lembro que esses filmes em série, eles passavam de sábado e domingo matinê. Domingo e matinê à tarde, né? A gente fala matinê, pensa que é de manhã, não. As matinês eram à tarde, né? No período da tarde. E a gente ou ia no sábado à noite, e após isso, no sábado à noite tinha 2 sessões. Na primeira sessão, após o filme, era exibido esse filme em série, só na primeira. Na segunda não, porque senão ia acabar muito tarde, né? Só na primeira sessão já era exibido o filme em série. E na matinê no domingo, então era o nosso encontro lá. E eu gostava muito lá, na garagem da minha casa lá, eu fazia que eu era o proprietário de cinema, eu cortava aqueles recortes de gibi que tinha os faroestes, tinha tudo, né? E punha lá, fazia um cineminha de mentirinha. Gostava muito. E meu pai também era apaixonado por cinema. Toda noite quase lia cinema. Quando tinha o Cinerex, né? E vocês ficaram algum tempo depois sem salas de cinema abertas, depois dessa questão do incêndio? Ficou um tempo, aí vocês voltaram? Voltamos, mas voltamos praticamente menos de um ano, né? Porque foi em agosto, 24 de agosto de 66 a 31 de maio de 67. Já voltou. Já voltou, menos de um ano, voltamos com o prédio reformado. E continua até hoje o trabalho de vocês? Nós continuamos até 89, 89. Né? O Alvorada. O REC já tinha fechado em 79. Nós fechamos o REC em 79. O Alvorada continuou até 89. E daí o cinema... Aquela época o cinema não estava muito bom, não estava bem, os sócios resolveram vender o prédio aí, esse prédio foi vendido.
para uma loja comercial, né? Certo. Que não é a Magazine Luiza. Já tiveram outros donos aí, era um pessoal de Jundiaí, que tinha um comércio, e vieram, compraram aí, depois foi para a Magazine Luiza. Primeiramente parece que foi alugado, depois foi vendido. E quando vocês retornam de novo abrindo o cinema em Indaiatuba, possibilitando que o público local não tivesse que sair daqui para ir ao cinema? Então, foi aqui no Shopping Jaraguá, né? 30 anos. Há 30 anos, justamente. 30 anos. Foi em setembro, né? Há 30 anos atrás, que é interessante que quando teve o primeiro projeto aqui do Shopping Jaraguá, não tinha um projeto para cinema. Eles não tinham uma vaga. Não tinha vaga para cinema, não deixaram espaço para cinema. Mas vocês pediram? Chegaram a pedir? Não, foi assim, começaram a pedir, né? Muita gente começou a achar que achava que tinha que ter o cinema no shopping, né? Porque todo shopping geralmente tem cinema, né? E daí tinha um espaço, parece que ia ser dedicado a um estabelecimento bancário, né? E daí eles resolveram fazer uma sala de cinema, né? E nos chamaram porque a gente já tinha, assim, um know-how em cinema, já conhecia, né? Os trâmites do cinema e daí nós voltamos aí com uma sala de 160 lugares. E depois, mais para frente, nós fomos para a parte superior lá, fechamos essa sala de baixo e fizemos 4 salas. Aí onde está ainda, funcionam as nossas salas aí, né? No Shopping Jaraguá. Shopping Jaraguá. Tiveram Bomboniere também, né? Bomboniere tem. No café. Café, tivemos um tempo bom de café também lá. Eu adorava. Era uma reunião boa que o pessoal fazia lá, né? Que vinham para o cinema antes da sessão, né? Mas o meu filho achava que não era o nosso ramo, café. Nós tentamos passar para outra pessoa o café, para o café não fechar. Mas não houve acordo com o shopping, essa outra pessoa, e no fim o café acabou mesmo, né? Foi um tempo bom lá, quando tivemos o café lá. Senhor Paulo, inclusive o senhor estava contando antes da nossa gravação, né? Que o cinema é o único que está desde o começo do shopping. Desde o começo do shopping. É o único empreendimento que está lá desde o começo. E agora em setembro, 30 anos. 30 anos. O cinema ali no Shopping de Jaraguá e 30 anos. O shopping faz 30 anos e o cinema também, né? Porque todo o resto foi alterado, né? Foram mudadas as lojas, né? E a única que estava ali era a Drogazil, quando tinha a Drogazil ali, ainda ela estava vindo junto com o cinema. Depois ela fechou, né? Então, ficou só o cinema mesmo. E tem vários fatos interessantes nessa questão do cinema. Teve uma época, no lançamento do filme Titanic no Brasil, vocês fizeram a estreia mundial do Titanic aqui também, né? Também foi. Nós entramos... Primeiro, antigamente a gente não era lançador de filmes. Lançador é aqueles que lançam o filme em primeiro lugar, né? Então tinha as cidades maiores, Campinas, Sorocaba e outras cidades, que lançavam o filme, saíam poucas cópias, saíam mais para São Paulo, cinemas principais de São Paulo, e depois iam para essas cidades do interior maiores. Mas depois nós conseguimos, com muito custo, entrar nesse rol dos lançadores, né? Então o filme lançava, mesmo agora tem estreias mundiais, são lançados aqui em Indaiatuba, em São Paulo e em outros lugares. E aqui também sempre tem uma Lançamento cópia reservada para a gente. O Titanic foi um sucesso.
Foi um sucesso enorme. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um sucesso tão grande como o Titanic. Foram 3 meses aí, o filme era longo, de cinema, as salas praticamente todas, as sessões todas lotadas, né? Havia 3 sessões por dia. Com a mesma produção devido ao sucesso. E era 1h30, 5h30, depois não sei se era 8h30. E toda a procura de ingressos era fantástica. Nossa Senhora, o que tinha gente que procurava ingresso para comprar e os ingressos estavam esgotados. E, nossa, eu nunca vi tanta gente no cinema. Eu lembro que teve entre nós exibidores, teve um dos exibidores, amigo nosso também, que ele não acreditava que o Titanic fosse. Esse filme é louco, não sei o quê, filme já... Nossa, quando ele viu aquilo, ele não entrou na primeira semana com o filme. Mas quando ele viu aquilo, logo em seguida ele entrou com o filme. Mas foi um sucesso tremendo, viu? E teve um fato interessante. O Rei Leão também. Rei Leão, né? O Rei Leão também foi sucesso, muito sucesso. Muito tempo em cartaz aqui também. Muito tempo. E em relação ao Titanic, as pessoas que já tinham assistido ficaram, vamos dizer assim, entre aspas, carentes de novo. Carente, nossa, o que tinha de reclamação? Então tinha muita reclamação. Tira esse filme daí, já vi 2 vezes. Quero ver produção nova. Quero tirar o filme, as sessões lotadas, né? Como que a gente ia tirar um filme? E nem a companhia distribuidora ia querer que a gente tirasse o filme. O filme tá... Deixa o filme aí. E foi nessa época que vocês abriram uma outra sala de cinema no Center Jeans. Center Jeans, justamente. Nós fomos lá para o Center Jeans e lá nós fizemos uma programação alternada daí com aqui, né? Daí passava lá filmes diferentes daqui e a gente aí, né? E lá era uma sala. Era uma sala no Center Jeans, numa sala. Também durou muito tempo, foi um grande sucesso lá também. Também teve um sucesso relativo, né? Não foi assim muito. Agora, quando nós reabrimos aqui depois a parte superior, as 4 salas, daí lá diminuiu. Lá caiu bem que nós com o tempo nós fechamos. Então, porque tinha uma sala aqui e uma sala lá. Tudo bem, né? Você tinha onde ir. Quando abriu 4 aqui, são 4 filmes diferenciados que você pode ver, né? Sim. Então lá, a frequência caiu bastante. Aí teve que fechar. Nós fechamos. Depois foi reaberto pelo pessoal de lá mesmo. Eles quiseram reabrir, mas a gente fazia a programação para eles, né? Mas também não durou muito. Depois veio o Polo. O Polo, vocês também inauguraram a sala de cinema com a inauguração do shopping lá. A inauguração do shopping, do Polo. Já está há 12 anos. O Polo, ele vai melhor que o Jaraguá. A frequência do Polo é melhor que o Jaraguá. Né? Porque ele pega uma grande parte da população e lá do Parque Ecológico para lá, para aquele fundo lá. Então ele vai melhor. Aqui ficou um cinema dos antigos, vamos falar. Não que seja, né? Mas ficou o cinema do pessoal mais da antiga, né? Mas também ele responde bem, o cinema aqui responde bem. E como é, Sr. Paulo, sobreviver de exibição de cinema durante 60 anos? Tem segredo para uma empresa da área de cinema continuar ativa com tanta novidade como vocês têm trazido? O cinema enfrentou muito, assim, vamos falar, como que eu vou falar, concorrência, né? Porque você vê,
a TV já era uma concorrência para o cinema, né? Depois os filmes começaram a ser exibidos também na TV. Só que eu sempre falei uma coisa. O filme era feito para ser exibido nos cinemas, né? O filme era feito para ser exibido no cinema. Daí, o próprio produtor do filme, o diretor, ele ganhou um leque muito grande, porque ele podia pôr o filme no cinema, depois ele podia pôr o filme na TV, TV aberta, TV fechada, e nós ficamos com todas essas concorrências. O nosso leque fechou um pouco, né? E o produtor, quer dizer, ele usou o filme, muitas vezes, o próprio filme, o mesmo filme, ele punha na televisão fechada, televisão aberta. E nós ficávamos com toda a concorrência disso, né? Sempre foi, eu achei, né, que a gente foi um pouco prejudicado, né, nessa parte, né? Porque hoje o filme praticamente, ele está lançando aqui no cinema, daqui um mês ele está na TV. Sim. Né? Antigamente ele demorava uns 3 meses para ele ir para a TV, né? Agora não, ele praticamente corre junto com a TV, né? Mas abriu um leque para o produtor, né? Ele produziu o filme, eu posso pôr aqui, posso pôr lá e posso pôr lá. Não, nós temos que receber o filme e pôr só no nosso cinema. Não tem... O senhor seguiu aí a profissão do seu pai e tem os seus filhos que também seguiram o trabalho, escolheram trabalhar com o senhor. Quantos filhos trabalham aqui na empresa? Eu tenho 2 filhos que trabalham comigo aqui, né? É o mais velho e o caçula. O nome deles? Paulo Celso Lui e Guerino Lui Neto. Esse leva o nome do meu pai. Meu pai era Guerino Lui. O meu filho do meio, Luiz Gustavo, ele não trabalha comigo em cinema, não, ele tá, mas trabalha numa parte de som também. Ele trabalhou na Bravox em São Paulo, em Itu, era uma indústria de som. Depois ele foi para São Paulo, e depois de São Paulo, essa própria indústria mudou para Indaiatuba. Ele tinha que viajar sempre para São Paulo, depois ficou muito bom para ele, porque a indústria mudou para Indaiatuba, né? Então ele ficou aqui, mas ele trabalha na parte de som também, né? Mas não trabalhou com a gente, não. Quando precisa dele, a gente fala alguma coisa sobre som. E os netos? Os netos não. Os netos, por enquanto, estão só assistindo o filme. Esse incêndio que aconteceu lá atrás, foi a maior dificuldade nesses 60 anos? Ou vocês enfrentaram outras dificuldades? Não, aquilo foi uma dificuldade grande para o cinema, né? A sorte que a gente tinha um outro cinema, que era da mesma empresa. Quando parou um, o outro continuou com a programação dos filmes, né? Mas foi terrível aquilo pra gente, né? Foi uma manhã, uma manhã do 24 de agosto, de 66, o incêndio, né? Até hoje, as causas desse incêndio ninguém sabe, não sei. Tinha porque morava um zelador aqui no fundo, tinha uma casa do cinema, do Alvorada, morava o zelador no fundo. Eu não sei se ele não sei o que aconteceu. Praticamente nós não sabemos o que gerou, se alguém, aquele motorzinho que fechava a cortina, abria a cortina também, pode ser que ele ficou ligado. Não desligaram aquele motor, aquilo foi esquentando, né? Então, não sabemos o que foi ou aquele incêndio. E a gente, naquela época, não tinha seguro contra o incêndio. Não fizeram. Reuniu um capital novamente para essa reabertura. Foi a força do meu pai mesmo, porque meu pai era... Quando ele põe uma coisa na cabeça, vamos erguer isso aqui de novo.
O que representa o seu pai aí na sua vida? Meu pai representa tudo na minha vida, né? Foi um homem severo. Ele foi industrial, eu trabalhei na indústria com ele. Era muito severo assim. Um homem justo também. Eu até tinha assim um pouco de receio de falar com meu pai. Sabe quando a pessoa é assim, ele fazia uma campanha aqui para Natal lá dos internados em Pirapitingui. Ele era o presidente dessa campanha e levava as coisas lá, porque ele tinha uma irmã internada lá em Pirapitingui, que era um asilo lá dos leprosos, né? Era uma cidade lá, Pirapitingui. E ele comprava as coisas tudo, arrecadava, saía nas indústrias, nas outras indústrias, e todas as coisas eram levadas lá para minha casa. Aí se você pegasse uma coisa de lá, falava, não, isso aí não é nosso não, tá aqui o dinheiro, vai ali na quitanda e compra essa fruta para você. Era um homem muito honesto, muito bom, boa pessoa, atendia todo mundo lá na fábrica, quantos empregados ele ajudou. Eu tinha uma grande admiração por ele, mas tinha assim o receio de... Eu queria correr e dar um abraço nele, sabe? Às vezes você fica assim, meio com medo que ele, né? Mas, para mim, foi um exemplo, viu? Segui muitas coisas dele. Hoje, como que o senhor avalia o cinema atualmente? Cinema mundial. O senhor gosta muito de filme nacional. Hã? O senhor gosta de filme nacional. Eu assisto filme nacional. Eu gosto de filme nacional. Eu acho que o cinema nacional, ele teve uma época que ninguém queria ver filme nacional. Quais são os motivos disso? Os motivos são os seguintes. As salas não eram muito bem equipadas para ter uma acústica boa para o filme nacional. Você tem um cinema bom com uma acústica boa, porque o filme nacional, ele é falado, ele não tem legenda, né? Então, muita gente se afastou do cinema por causa disso, porque ia no cinema e não entendia o que falava. Havia muita dificuldade nisso. E na própria produção do filme, você sabe disso também, era deficiente também, né? A própria produção do som hoje já é tudo mais moderno. Então, muita gente se afastou do cinema, do filme nacional também, né? Quando você falava que ia passar um filme nacional, agora tinha filmes nacionais que era incontestável sucesso. Filmes do Mazzaropi. Ah, meu Deus do céu. Filme dos Trapalhões. Meu Deus do céu. E mais agora, atualmente, os filmes do Paulo Gustavo. Sucesso, Aqueles filmes, né? Que sucesso que era aquele, meu Deus do céu. Aquele Minha mãe. Ele fez 3 ou 4 filmes daquele, né? O sucesso. Todo exibidor esperava o começo do ano que ele lançava o filme, porque aquilo abarrotava o cinema de gente, viu? Sucesso incrível, né? Desse ator e a alegria, né? Minha mãe é uma peça. A minha mãe é uma peça. Aquilo foi uma grande perda para a cultura também, porque ele era um artista, né? Fazia o tipo dele. E para nós, exibidores, que perdemos uma grande fonte de renda também, viu? Senhor Paulo, conta pra gente aquela história, que é recente, inclusive, que o senhor pagou para entrar no próprio cinema. O senhor pagou recentemente, né? Eu paguei. Nacional. Então, nós estamos falando de filme nacional. Eu saí lá do meu apartamento e fui uma tarde no cinema, assisti o filme Pureza. Até foi exibido agora há pouco tempo na TV. Cadira Paz.
Achei interessante o assunto, é o trabalho escravo, né? Que ela combatia o trabalho escravo. E eu cheguei na bilheteria e perguntei para a bilheteira como que está aí a frequência do Pureza. Ela falou, São Paulo, não entrou ninguém. Ah, falei, não pode ser. Falei, qual o preço do ingresso hoje? Aí ela falou, hoje tem promoção. Falei, então eu vou pagar e vou entrar. É estranho. Paguei, entrei, fiquei só eu no cinema assistindo o filme. Que ótimo. E vocês têm também no cinema ali no Jaraguá, vocês têm as sessões especiais, né? Que é... Temos muitas sessões especiais. Eu acho que é um dos únicos cinemas aqui do estado, vou falar, e quiçás do Brasil, vamos já vender o nosso, né? Que tem toda essa programação diferenciada. Nós temos o quê? Nós temos cineclube. Eu tenho um livro aí de cineclube que eu posso mostrar para vocês aí. Tem muita coisa aqui, se vocês tiverem o dia inteiro para ficar aqui, eu mostro tudo para vocês. Vão ter. Vão estar destacadas com eles. Eu tenho o cineclube, que era quem fundou, foi o Antônio da Cunha Penas, que todo mundo conhece ele, e o Marcos Kimura, jornalista. Eles fundaram o cineclube. Esse cineclube andou em diversos lugares, aí depois fixou no cinema. Então já são bem mais de 10 anos que tem esse cineclube no cinema, né? E ele tem uma sessão às terças e repete, o filme é reprisado no sábado, 2 vezes por mês. Tem a sessão Assista Mulheres, que é a sessão que a moça de marketing nossa aqui, ela criou essa sessão. Bruna. Também tem um livro aí falando tudo sobre essa sessão. Também Assista Mulheres. Tem o Cine Cult também, que é um filme diferenciado. Nós temos Festival de Filmes Italianos, que nós fazíamos antes da pandemia. Nós íamos comemorar em 2020, 20 anos de festival italiano. Que era toda quinta-feira tinha um filme italiano. E tinha música, tinha sorteio de brindes, sabe? Era uma festa mesmo. E teve o Festival Varilux, que era de filme francês também. Muitos festivais vieram para cá. E tinha um projeto meu, que é o meu projeto do coração, que são as Manhãs Nostálgicas, né? Que comemorou 20 anos. Agora, em dezembro de 2019, nós comemoramos 20 anos de Manhã Nostálgica. Manhã Nostálgica que era? Começava com um café da manhã, depois tinha um show de música antiga dentro do cinema, e depois tinha um filme antigo. Todos aqueles filmes de cima são os filmes que foram exibidos na Manhã Nostálgica. Eu tenho uma revista que eu editei também, que está aí, que fala de todos os filmes que foram exibidos na Manhã Nostálgica. Conta a história de como isso começou, sabe? Então são coisas diferenciadas que o nosso cinema fazia. Eu acho que é difícil você encontrar o cinema que faça essas coisas diferenciadas, né? Que a gente fazia. Tem as sessões que nós dávamos para pai, olha, ali tem 2 sessões que nós demos para pai. Em agosto, quando comemorava a Semana do Excepcional, a gente trazia os meninos da pai aí para ter um filme e um lanche na Praça da Alimentação. Esses 2 foram os 2 últimos. Depois veio a pandemia, mas isso já era mais de 20 anos que a gente fazia isso. Veio a pandemia, parou. O ano passado ele voltou esse evento também capaz, sabe? Então, a gente procura fazer essas coisas diferenciadas no cinema. É uma coisa social também. Nós
também temos a nossa ajuda social para as entidades aqui da cidade, né, também. Eu acho que todo o empresário devia focar um pouco essa parte de ajuda, né? Já que você tem um negócio que ele tá respondendo bem, e ajudar também as entidades. A gente ajuda as entidades, a PAI e tantas outras, né? O senhor fez esse filme, Trágica Aventura. Fiz. Conta para mim como surgiu essa vontade, como foi efetivada. Eu tinha um amigo que eu gostava muito de cinema, ele é falecido, chamava Rubens Bonito. Ele chegou comigo um dia e falou, vamos fazer um filme experimental? Falei, vamos. Fomos na chácara de um amigo aí, na rodovia, tinha uma chácara lá do seu Campreguer, e ele cedeu a chácara para nós, e todo sábado a gente ia para essa chácara, após o almoço, sábado. Reuníamos na indústria do meu pai tinha uma indústria aqui em cima. A rua, essa rua que sobe aqui, era fechada lá. E não tinha o cotonifício e a rua fechada. E o meu pai tinha indústria aqui desse lado. Nós ficamos aí uns 3, 4, 5 meses, não sei, foi em 74, quando o Brasil estava jogando uma Copa do Mundo. Uhum. E nós todos sábados íamos fazer esse filme lá. Tá lá o filme, né? Contei algumas cenas do filme lá. Eu tenho o filme aqui também, em DVD. E o filme, sabe quando o filme foi lançado? Depois de 30 anos. Olha só. Nós tínhamos o filme, o disquinho, passamos assim algumas casas assim do atores que tinham participado do filme, e muitos já faleceram até, e depois fizemos uma apresentação no cinema também, sabe? Só para convidados também. Foi um experimento que nós fizemos aí, um filme de 50, 60 minutos. Valeu a pena. E o que o senhor está preparando aí para os 60 anos do Topaz Cinemas, que já mudou de nome? Que o público de Indaiatuba pode esperar aí nessa comemoração dos 60 anos? Então, em virtude da comemoração dos 30 anos do shopping, né? Que eles também estão querendo fazer alguma coisa aí. A gente está até um pouco retardando os nossos eventos que a gente tem ideia em fazer, né? Como já falei para você, o lançamento daqueles filmes que foram feitos em Indaiatuba, o lançamento do livro do Pena, que fala muito sobre cinema, sobre teatro, e outras coisas que nós vamos ter que sentar, com a diretoria aí, agora meu filho é o diretor, sentar, tem 2 filhos que trabalham comigo, sentar e ver o que nós vamos projetar para isso. Porque quando nós fizemos 50 anos, e tem aqueles álbuns ali em cima, são de quando nós fizemos 50 anos. E é um álbum pesado, mas tem tudo ali. Nós fizemos 7 eventos. Fizemos jantar. Jantar foi ótimo. Minha mãe trabalhava no cinema de vocês naquela época, foi no Quem é sua mãe? Ela trabalhou na bilheteria. Ah, é? É. Como ela chamou? Antônia. Antônia, é. Depois teve jantar para funcionários, só funcionário e ex-funcionário. Legal. Teve a exibição do filme, o primeiro filme que passou aqui, que foi Suave à Noite, que inaugurou o Alvorada, também foi exibido ali, né? Teve um show que nós fizemos na Praça de Alimentação do Shopping, com umas bandas que vieram tocar. Teve depois distribuição de pipoca. Sei que nós teve uma missa de ação de graças,
trouxemos aí um tenor para cantar. Após a missa, ele fez um show dentro da igreja, sabe? Então, fizemos uma comemoração boa, mas isso há 10 anos passados, né? Você não está com aquela força toda hoje. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora, tem o filme do senhor que o senhor gravou, mas aqui em Indaiatuba teve 3 filmes gravados integralmente aqui na cidade, né? Teve. E o senhor quer exibir Eu esses quero filmes? exibir esses filmes. Eu tenho vontade de exibir esses filmes nessa semana de comemoração do aniversário, né? Que é o Terra Sempre Terra, que é de 51. O 50 e 51 tem o Morte Comando Cangaço, que é de 61. E tem esse Eu Sou Brasileiro, que é mais recente Mais agora. recente, né? Foi 2018. É. Então, o desejo do senhor é que esses filmes sejam exibidos nessa semana especial aí. É semana especial, tudo gratuitamente, né? Esses filmes serão exibidos gratuitamente. E esse segundo filme que o senhor falou do Cangaço, tem um probleminha aí, porque ele foi gravado em Indaiatuba, mas chegou às pessoas que ele foi gravado lá no Nordeste. É, inteiramente no Nordeste. O pessoal de Indaiatuba aqui achava ruim quando falavam que o filme foi... A última parte só foi gravada lá, sabe? Só. E eles falam, não iam falar, o seu filme foi feito em Indaiatuba. E daí eu perguntava, mas onde que é Indaiatuba? Aquele tempo, né? A cidade era bem menos conhecida que é hoje, né? Então... além dessa questão das mudanças do cinema, hoje vocês concorrem com muitas outras. Muitas outras empresas, as plataformas de streaming, Netflix, nossa. prejudicou? Prejudicou o cinema. Sim, prejudicou, porque hoje você pode ver um filme aí, ou na TV, ou agora até o DVD está sumindo, né? Sumiu o DVD, não acha mais. Eu tenho até dificuldade, porque às vezes eu faço essas manhãs nostálgicas com filmes em DVD. Eu tenho até dificuldade para conseguir os filmes para exibir nas manhãs nostálgicas. E eu acho que muita gente... E o que mais prejudicou o cinema para mim foi a pandemia. Sim. Essa pandemia, olha aqui, gente... mexeu com todo mundo, viu? Olha, muita gente se acostumou a ficar em casa e não sai mais de casa. Eu tô vendo por mim. Eu via sempre, eu não parava de assistir filmes. Eu fiquei preguiçoso. Fiquei em casa aí, fechado, 2 anos a gente ficou fechado em casa, cinema fechado, cinema abria, fechava, reabria, sabe? E você foi perdendo aquele hábito de ir ao cinema. E muita gente, eu vejo aqui pelo Jaraguá principalmente, muita gente que frequentava o Jaraguá deixaram de vir ao cinema. O cinema ainda não alcançou o que ele era antes da pandemia. Ele, agora, esse tempo aqui, que esse filme do Mario Bros, depois teve o Velozes e Furiosos, o Flash agora, então ele está subindo um pouco, mas olha, foi duro porque quando voltamos nas primeiras vezes, foi um fracasso o público que vinha no cinema. O público tinha medo de vir ao cinema, porque aquilo foi um terror o que a gente passou, né? Porque a gente não podia sair de casa, podia pegar a doença, podia ir parar no hospital, né? Mas foi isso, foi uma tragédia, viu? A pandemia. E como que vocês conseguiram se manter abertos, mesmo com tanta dificuldade na pandemia? A gente tinha, assim, um capital de giro aí que a gente foi fazendo. E também precisamos recorrer a empréstimos também, né? Assim, através do BNDES, aí recolhemos a empréstimos, a coisas assim que vieram, como foi feito para todos também, né? Só no cinema, né? Era demorado, era complicado, mas foi feito.
E a gente também pegou esse compromisso aí de emprestar essa... Não podíamos dispensar nenhum funcionário. Não, de jeito nenhum. Quando você pegava esse empréstimo, você tinha que honrar para ter aquele empréstimo de não dispensar nenhum funcionário da empresa. E a gente ficava com o funcionário mesmo, parado no cinema, os funcionários estavam aí. Foi um período difícil, Difícil, né? Muito difícil. Difícil. Eu nunca passei um negócio desse, viu? Eu tô com 83 anos, não esperava pegar uma pandemia. Já vi falar, né? A guerra de 45, peguei um pedacinho dela, porque eu tinha 5 anos, já lembrava um pouquinho dos carros que usavam aqueles tubos atrás, né? Que não tinha o combustível. Usava aqueles tubos, tinha os tubos de... Não sei como chamava aquele gás lá, que tocava os carros, né? No tempo da guerra. Aquilo eu peguei, um pouco. Até no carro do meu pai foi usado aqueles tubos lá. Mas nunca esperava que a gente fosse passar por um período assim de tanta angústia, né? De tanto... Nossa, foi terrível. Ainda mais a gente na idade que a gente está. Qual o seu sonho ainda para o seu negócio de cinema? Tem algum sonho a ser realizado ainda? Não sei. Eu sempre falo uma frase comigo. Eu tenho uma frase assim que o pessoal até dá risada quando eu falo. Eu já fui, já era, já não sou. Meu tempo já passou. Eu já fui, já era, já não sou. O meu tempo já passou. Quer dizer, hoje, tudo que vier para frente está na mão dos meus filhos, né? Eles que estão mais a par disso, eles que estão tocando praticamente o cinema. Eu venho aqui, eu só venho de manhã aqui, faço os meus negócios aqui, vejo renda de filmes, vejo como vai indo, faço meus eventos que eu tenho que fazer, que são a parte do cinema, esses que eu falei, né? Mas eu acho que cada um tem seu tempo, né? Eu acho que já dei o meu tempo. Gostei muito do que eu fiz, amei o que eu fiz, amei de coração o que eu fiz, fazia tudo com... Sabe quando você gosta de um trabalho que você faz e você faz com satisfação, com garra, com fibra, né? Tudo isso. Gostei muito de tudo que eu fiz. Bacana. Acho que eu voltaria tudo de novo se eu continuasse, se eu voltasse a minha juventude, viu? Seria o cinema novamente. Seria o cinema. E vamos falar um pouquinho de se o senhor consegue. Melhor filme que já assistiu? Para mim, foi Ben-Hur. 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 O antigo, não? O antigo, maravilhoso. Maravilhoso. Ganhou 11 Oscar, né? Parece. Vai estar aqui até na minha mesa aqui. Tem ele, o filme Ben-Hur. Eu achei maravilhoso esse filme. Nossa. E tiveram filmes, grandes filmes. O Vento Levou também, grande filme. Os 10 Mandamentos, né? Tudo super produções, né? Super produções. Nossa, aí... Parece que aquele tempo o pessoal, embora com muita dificuldade que era fazer um filme naquele tempo, sem recurso que tem hoje, né? Parece que o pessoal fazia os filmes com garra, né? Nossa, aquele maior espetáculo da Terra também, um filme sobre circo, né? Nossa, teve Noviça Rebelde, nossa, que filme, gente, nossa, Doutor Zhivago, e teve por aí afora, né? Vamos citar, mas o meu preferido ainda é Ben-Hur. E eu queria que o senhor falasse um ator e uma atriz. Ator.
sempre do passado. Eu lembro, como eu falei para você, o Paul Newman, né? É meu ator preferido. Paul Newman. Gostava muito dele. Tiveram Tony Curtis, Rock Hudson, Kirk Douglas, né? Robert Mitchum. E entre as atrizes teve Rita Ora ali, Bette Davis, e mais uma enormidade, a Romy Schneider, né, que fez aquela série da CIS. Aquilo foi um sucesso também no cinema, não sei se você lembra. Fizeram 3 filmes, né? E muito bem feito e com boa aceitação do público. Nossa, e todos os filmes, a gente cita os mais antigos, né? Eu acho que aquele que fez o Iluminado, Jack Nicholson, né? Também é grande ator, nossa senhora. E por aí afora a gente tem muita coisa para ver, que eu tenho os livros aí sobre esses atores todos. Foi bom, muito bom. Você sabe que eu sou casada já há um tempo. E meu marido me convidou a primeira vez para sair para ir ao cinema, lá em Jaraguá. E a gente assistiu o Gladiador. A gente sempre lembra desse... O Gladiador é mais recente, mas sim, foi muito bom o filme. Muito bom. Levou muita gente ao cinema. Levou muita gente ao cinema. Aquele tempo, esses filmes de romanos, né, que falavam do Império Romano, Sim. Tinha boa aceitação, né? Falavam da queda do Império Romano e Cleópatra, né? Teve os filmes que tiveram muita aceitação. Falando em coisa, lembrei de uma atriz também, Elizabeth Taylor, né? A atriz. Até eu estou aí com uma manhã nostálgica para fazer e tem um filme chamado O Príncipe Encantado. A Elizabeth Taylor é atriz desse filme, né? Ela tá bem jovenzinha, né? E trabalha também a Carmen Miranda, que foi atriz nossa aqui, né? Depois foi lá para os Estados Unidos, né? Fez sucesso lá, né? Então, tem o Xavier Cugat, aquela orquestra que ele tinha, fabulosa, né? Então é coisa de 1947, sabe? Coisa bem antiga, né? Que a gente tem uma recordação assim, que a gente lembra. Um filme de muito sucesso que teve aqui foi O Dio Como Te Amo, um filme italiano, com a Gigliola Cinquetti, aquela cantora. Esse filme, ele tem uma história, quando era a época dos bang italiano lá, os faroeste espaguete que falavam, conta-se uma história que o faroeste italiano começou a entrar e teve aceitação, uma por causa do dólar furado, que foi muito bom, que teve sucesso, né? Daí vieram os outros, vieram de Django e tudo aquela... E teve uma companhia que foi lá para adquirir esses filmes italianos lá na Itália. Então, assim, a história assim por cima. Você leva esse lote de filme de faroeste, você leva, por exemplo, como brinde, você leva o Dio Como Te Amo. Por quê? Era um filme branco e preto. Mas o filme chegou aqui no Brasil, mas fez tanto sucesso, gente, tanto sucesso. E aquele tempo, o filme era censurado por 5 anos. Ele tinha uma censura, ele passava para a censura, ele tinha um certificado que aparecia na tela, e tinha um certificado que ia dentro do primeiro rolo do filme. Cada 5 anos, eles renovavam a censura, faziam cópia nova e renovavam a censura. Aquilo foi renovado anos e anos.
Você calcula que aqui no Cine Alvorada, que nós estamos falando de Cine Alvorada também, a Omo alugou cinema. A Omo, faz sabão em pó, alugou cinema assim. Eu não sei se foi, porque o cinema era fechado de manhã e à tarde. Só de domingo que abria à tarde, né? Certo. E o cinema era fechado. Alugou cinema, não sei se foi na parte da manhã, não recordo, ou à tarde, para fazer exibição do filme Omo. Chegavam, faziam a demonstração do sabão Omo lá, o Omo brilha mais, não sei o que lá, e passavam o filme de Eu Como Te Amo. Ficava cheio de gente no cinema, uma para assistir o filme, eu não sei se depois ganhava uma caixinha do sabão, sabe? E a Omo veio aí, alugou cinema nosso e ficou uma semana aí passando esse filme. É um filme que eles escolheram, que eles achavam que ia atrair público para também vender os produtos dele. Era. Vocês tiveram também, além dessa questão aí da OMA alugando, um período de exibição de filmes japoneses também? Chegou a exibir? Ah, japoneses? Toda quarta-feira. Exibiam um filme japonês. Olha, o filme japonês, ele tinha uma frequência boa, muito boa. Às quartas-feiras, ele salvava a semana nossa, porque dia de semana o cinema era muito fraco. O cinema reagia sábado e domingo. Mas na quarta-feira era um dia bom para nós, porque ela atraía a colônia japonesa, que era grande aqui. Conforme o tempo foi passando, as pessoas, os mais antigos japoneses, foram deixando de vir ao cinema. E os jovens não vieram. A geração nova de japoneses, né? Não tinham o hábito de vir. Daí nós tivemos que parar, porque foi caindo a frequência, caindo, que até nós paramos às quarta-feira e deixamos o cinema fechado. O cinema quarta-feira ficava fechado. Mas nós tivemos uma época que passou muito filme japonês, viu? Passamos. Que legal. Nossa. Seu Paulo, prazer conversar com o senhor, conhecer um pouquinho da história aí, da sua família, de quanto vocês são empreendedores e lutadores, né, pela cultura cinematográfica. Não sei se faltou alguma história ainda para contar que o senhor gostaria de falar sobre o cinema, sobre o Topázio Cinemas e sobre a sua história e o envolvimento da sua família aqui em Indaiatuba. Antigamente, vou só falar bem rápido, antigamente os filmes dublados eram só os filmes para criança. Tinha um desenho, era. O resto era todos filmes legendados. Não havia, só filme que eram endereçados à criança, desenho animado. Né? Porque a criança não conseguia ainda ler. Então, eu acostumei com filme legendado. Eu gosto. Eu vou no cinema, eu procuro, eu não gosto de assistir filme dublado. Uma que não é a voz original da pessoa. Não gosto. Eu gosto de filme legendado. Se tiver uma cópia dublada e legendada, eu vou na legendada. Mas sabe qual tem maior aceitação? É a cópia dublada. Maior aceitação do que a legendada. Agora veja você. Se você for ao cinema, sentar numa poltrona de cinema, assistir um filme de 2 horas legendado, que exercício que você faz, hein? Além de você estar lendo, você praticamente lê um livro, você está raciocinando. Você está lendo e raciocinando. Você veja que exercício é. Além da cultura que você aprende, o que o filme te traz de bom, né? Eu acho sempre isso. Então, eu acho que o filme legendado é uma boa coisa, né? Para você fazer uma leitura, raciocinar, entrar dentro do filme, né? É isso. O que o senhor não gosta que as pessoas fazem no seu cinema? Olha, se eu contar o que eu fiz no cinema, vocês não vão acreditar. Eu era muito rígido no cinema. Nossa Senhora. Eu
pessoal fazia barulho no cinema, gritava lá, rapaz, eu descia lá embaixo, mandava acender a luz do cinema, mas dava uma lição de moral. Vocês não estão aqui sozinhos, tem outras pessoas que assistindo o filme. Eu fazia isso. Fazia isso aí no Alvorada. O que eu mais detestava era gente que entrava no cinema para fazer bagunça. Sabe? Nossa Senhora, eu virava uma fera. Até apanhei um dia aí no cinema. Eu expulsei um cara do cinema numa sexta-feira que estava passando aquele filme Woodstock, você lembra daquele filme? Ele começou a fazer umas gracinhas lá, eu tirei ele fora do cinema. Isso foi uma sexta-feira. O filme ia reprisar no sábado. Sábado eu era o primeiro a chegar no cinema, chegou o bilheteiro, o cara veio com o pai, junto com o pai, no cinema. Para tirar satisfação e para entrar na marra. Chegou lá, eu falei pro porteiro, você lembra de ontem? Esse cara não pode entrar no cinema. O pai dele, não tem nada a ver com o pai dele, mas ele não pode entrar. E eles quiseram entrar à força. Daí houve um tropé lá, bateram, e eu bati, batemos, e outro bateu. Foi essas coisas que a gente passa no cinema. Né? Tá certo, então. Eu agradeço mais uma vez o seu tempo de abrir aqui a sua sala, que é tão legal. É muito legal aqui o escritório do Topázio Cinemas, né? Muitos cartazes de filmes atuais e também antigos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço vocês, e vocês terem vindo até aqui. Eu até acho que eu até podia ir até lá, depois que eu vi tudo essa parafernália. Acho que se fosse até lá era melhor, né? Aí o som não deu. A gente não Se eu soubesse, eu ia até lá. Se eu soubesse que era tão assim, tão cordial, a gente conversou tão assim, bem, né? Eu ia até lá. Garantido. Não dava esse trabalho de vocês se deslocarem até aqui, houve o problema aí no seu som. Mas eu que agradeço. A gente tem vontade de contar. Eu tenho muita história para contar. Eu fiz muita coisa no cinema, modifiquei trilha de filme. Eu mexi com muita coisa. A gente ficaria o dia inteiro aqui falando. Com certeza. Mas a gente vai ter mais oportunidades, com certeza. Então, esse foi o episódio deste domingo do programa Personalidades, com essa presença tão especial aqui, Sr. Paulo Antônio Lui. 60 anos do Topázio Cinemas, agora no mês de novembro. Essa família trazendo cultura, né? Lutando pela cultura, pelo cinema aqui em Indaiatuba. Se você gosta de cinema, vocês têm que agradecer aí a todo esse trabalho, esse empenho da família Lui. Então, no próximo domingo temos mais um episódio do programa Personalidades, com mais personalidades como a deste indaiatubano, que faz a diferença em Indaiatuba. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Até mais.